irmão Brana fala na mensagem Demolologia. Todos os filhos de Deus podiam, que tem essa mensagem, devia ler e ver como Satanás trabalha. E também, hoje vamos entrar um pouquinho nas armadilhas de Satanás. Então, você abriu em Lucas 21, no verso 31. Então vamos ler. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós, não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez, dos cuidados desta vida. Venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Feche seus olhos. Pai, que escritura, Senhor. Quando você entra na profundidade dessas escrituras, se deparamos com a palavra sobre nossas vidas, Pai. Sentimos que não somos nada e precisamos diretamente de Ti. Que essa noite o Espírito Santo possa abrir os corações e possa penetrar no fundo dos corações, para eles poderem sentir que há um Deus que sonda-nos, Pai, para nos ajudar a crescer e nos amadurecer. Por isso, perdoa as nossas transgressões, Pai, e ajuda-nos a prosseguir essa jornada, que é a jornada da fé. Convicto, Pai, que Tu abençoarás esse culto, e estamos pedindo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos. Como estava falando, entramos com um assunto sobre novo nascimento. Para você ter novo nascimento, você deve morrer. Parece a expressão, né? Deve morrer. Parece ser muito fácil. Daí você vai dizer, Arantes, eu já morri. Claro que somos testados. Quando falamos que morremos, somos testados, somos provados. E quarta-feira entramos sobre esse assunto. E queremos mostrar às pessoas a condição. Quando eu abro um assunto e falo sobre essas condições, eu estou querendo que a palavra possa chegar a você e você se espelhar na palavra com as nossas ações. Eu, quando estou meditando na palavra, eu estou recebendo isso e estou meditando sobre isso. Eu não posso falar de uma coisa que nunca aconteceu comigo. E também eu não posso falar de batalhas que eu não passei. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando daquilo que Deus trabalhou em meu coração e das provas e das batalhas que tenho passado. Mas hoje eu quero falar sobre essa questão, armadilhas. Só quero primeiro colocar isso para alguns irmãos que não tiveram na quarta, você está ajudado com isso. Duas casas. Uma tem justificação e santificação. Você já sabe, aqueles que... A outra tem justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Tudo abreviado. O que eu quero dizer com vocês?
essa casa que tem o Espírito Santo, não pode entrar espírito maligno. Um filho que tem o batismo do Espírito Santo, se o Espírito Santo está aqui, nunca vai entrar. Agora, provas e luta ele vai ter. Agora, essa casa justificada, santificada, vai entrar um espírito maligno aqui. Aí você vai dizer para mim, irmão, entrou esse espírito, acabou? Não. Porque a gente tem que ter escritura firmada para saber isso. Pedro, justificado, santificado, mas não estava cheio do Espírito Santo. Satanás entrou em Pedro. Isso é uma condição. Aqui, Satanás não tem como entrar. Não tem, de maneira nenhuma. O coração foi preenchido pelo Espírito Santo. Por isso que é necessário nascer de novo. O primeiro encontro com Nicodemos, com Jesus Cristo, ele diz, necessário é nascer de novo. É mister, que nós que não temos o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo, corra atrás disso. Tenha desejo com isso. E isso, existe uma fórmula para receber o Espírito Santo. Existe uma fórmula que está dentro da Escritura, irmão. Isso não foi assim, ao caso que você vai ter o Espírito Santo. Não, existe uma fórmula. Mas esse não é o caso. Eu só estou mostrando isso para você entender como é que é os combates. E as lutas que acontecem ali. Eu poderia ler uma escritura para mostrar o que acontece sobre isso. Mas só para firmar o pensamento. Agora, as armadilhas de Satanás para esse tempo. Escute bem o que a gente leu. Olhai por vós. Olhai por vós. Você está se vendo? Você está olhando para você? Perceba isso. Quem está falando aqui, se você tem uma Bíblia que tem a letra vermelha, você vai lá perceber que é Jesus que está falando. Ele vai dizer, olhai por vós. Não aconteça que o vosso coração se carregue. O que é carregar? É se encher de várias coisas, irmão. Aqui, a palavra está dizendo sobre glutonaria e embriaguez. Vamos pegar nesses 2 pontos. São desejos, glutonaria e bebida, isso, são desejos da carne. Agora, cuidados dessa vida, esse é o maior ponto que a gente pode lutar contra isso. Porque cuidados da vida é uma coisa sutil. E parece ser muito importante para nossas vidas. Por isso, cuidado da vida. Mas eu quero que só que você sinta o que Jesus está falando. Venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, se eu estou cuidando da vida, das coisas da vida, você vai chegar para mim, irmã, eu estou fazendo isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquelas outras coisas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que manter a minha família, eu tenho que fazer todas essas coisas. Isso é cuidado das vidas. Parece bom, parece perfeito, parece digno a um homem e uma que tem família. Jesus está falando dessa questão. Preste atenção, irmão. Você não pode encher seu coração dessas coisas. E essa noite eu vou mostrar para você aonde está a armadilha disso em nossas vidas. Por isso que Jesus está sendo muito firme aqui. E ele vai dizer assim, porém virá como um laço. Olha só. Porém virá como um laço. Ou, outra expressão melhor, como uma armadilha. Porque laço, para muita gente não vai entender isso, né? Mas laço era aquele pessoa que caçava bicho. Eles faziam um laço, que é uma armadilha, para pegar um bicho. Um passarinho, um animal. Por isso que a Bíblia está falando, um laço ou
uma armadilha sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Você percebeu aí? Você captou o que está sendo falado? Não existe divisão. Ah, eu sou um cristão, não vai acontecer isso comigo. Vai acontecer. Ah, eu sou... Vai ter. É para todo mundo. Ah, não, só os cristãos não vão ter. Não, é para todo mundo. Agora existe uma advertência de Jesus Cristo falando sobre isso. E logo ele volta no 36 para dizer: vigiai. Você percebeu aqui? É para todo mundo. Mas você tem o quê? Vigiai. Pois em todo o tempo orando para que sejais havido por digno de evitar. Irmãos, olha só o que Jesus Cristo. Por que você ora? Porque você precisa. A carne quer orar? Não quer. Mas a oração é a eficiência da bênção para a sua vida. Você ora por necessidade porque você ainda não chegou em tal coisa. Você pede: Senhor, me ajude a vencer isso. A oração está ali porque é uma conexão que você faz com Deus. Então ele está dizendo: vigie. E ele está dizendo que você seja digno de evitar isso. O quê? Os cuidados da vida. Vamos mais um pouquinho para frente. Todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, igreja, o que é um filho do homem? Alguém pode me dizer? Um filho do homem? Um profeta. Não é isso? Isso está dentro da mensagem. O filho do homem é um profeta. Quando se apresenta como um filho do homem, você sabe o que é? Quando faz assim, ó: este é um filho do homem. Ele se apresenta com isso. Ele está dizendo que Deus está em carne, se manifestando nesse homem. Ele é um filho do homem. Agora existe o filho do homem, o, em letra maiúscula, que só foi estado dentro de Cristo Jesus. Você captou? Mas mesmo assim, quando é um filho do homem, na última era, Deus se manifestou através de o filho do homem, Deus se manifestando. Aqui está Deus. Por isso que ele está dizendo: você vai ficar na presença, não é do irmão Brana, na presença de Deus. Por isso que está dizendo aqui, ó: e está em pé diante do Filho do Homem. Do Filho do Homem, na presença de Deus você pode estar. Porque você está preenchendo requisitos, irmãos. O que Jesus está falando aqui, ele está dando uma advertência para nós não cair nisso, porque todo o mundo está já laçado. O mundo fora já está laçado. O que está acontecendo aqui é um ensinamento para você não ficar amarrado na armadilha. Escute bem isso aqui. Olha só como isso aqui é sutil. Ainda assim, todos nós pensamos. Ainda assim, todos nós pensamos. Sim, está certo. Está certo. Está acontecendo com eles. Essa questão de armadilha está acontecendo é com vocês, não comigo. Você está captando aqui uma ideia? Não, essas armadilhas da questão está acontecendo é com vocês, não comigo. Estranho isso, né? Olha só a condição. Está acontecendo com eles, mas nunca comigo. Opa! Será que não tem uma arrogância aí no meio? Fluindo? Está acontecendo com vocês, mas comigo não vai acontecer. Preste atenção, abra os olhos. Estamos aqui aprendendo o que é um espírito. Estamos aprendendo o que é a condição do espírito. Ele vai dizer assim, ó: opa.
Então, quando chegamos a esse ponto, já nós estamos enganados. Quando você aponta e diz, vai acontecer com eles, não comigo, você já está enganado. Porque a confiança não é em você. Tem que ter graça de Deus para você vencer isso. E você percebeu que está envolvido com oração, aquele versículo? Para espíritos não entrar em você. Escute bem, isso é fino, irmão. Ele vai colocar esse ponto e vai entrar agora. Porque como uma armadilha é uma armadilha, sim, assim como uma armadilha, cairá sobre todos os que habitam na face da terra. Todos. O que virá? Os cuidados desta vida, a vida cotidiana, cairá sobre todos como uma armadilha. E qual é o propósito? Para mantê-los tão ocupados que você perderá exatamente aquilo que ansia ver. O que é que você anseia ver? Igreja, o que é que você anseia ver? Só tem uma coisa. Arrebatamento ou Cristo? Anseia ver Cristo, né? O que você vai para você? Você anseia ver Cristo. Cristo em tua vida muda tudo, irmão. Se você tem que ansiar alguma coisa, ou você vem para o culto sem ansiar nada, Cristo é a usina de revelação. Quando você toma Cristo em sua vida, você vai ver que existe uma transformação de vida. Olha aqui. E ele vai colocar isso. A vida cotidiana cairá sobre todos como uma armadilha. E qual é o propósito? Para mantê-lo tão ocupado que você perderá exatamente aquilo que ansiava ver. O reino de Deus sendo implementado aqui na terra. Você vai dizer, mas o Aranton falou que é Cristo? Sim. Cristo nele é o reino de Deus. Cristo em ti é o reino de Deus. Cristo em mim é o reino de Deus. E o reino de Deus não é um local. Ele está onde estão os filhos de Deus. Ali está o reino de Deus, porque você pertence ao reino de Deus. Não é esse localzinho aqui, só aqui que não. Aonde estiver um filho de Deus, ali está o reino de Deus, porque o reino de Deus mora em seu coração. É interessante isso, né? Olha aqui. Vigiai, daí ele usa a escritura, vigiai, portanto, orai sempre para que sejais considerado digno de escapar de todas essas coisas que acontecerão, de permanecer diante. A palavra novamente significa permanecer na presença do Filho do Homem. Irmãos, sem Cristo não tem como chegar na presença. Então isso é importante você saber. Não adianta você dizer assim, não, vai acontecer isso com eles. Eu estou garantido. Então, você é a pessoa que tem que ter mais misericórdia com as outras pessoas. E amar muito mais porque você se identificou com Cristo. Olha aqui. Agora, nessa escritura, somos informados que os cuidados dessa vida, ou ansiedade, são, na verdade, como uma armadilha, ou laço para todos que vivem na face da terra. Por quê? Porque assim como a armadilha não tem aí, se o nosso foco estivesse aonde? Depende de como você está vendo esse foco. O foco estivesse nas coisas desse mundo, se o teu foco está nessas coisas desse mundo, você vai ser pego por essa armadilha. Eu vou explicar para você, só estou reforçando esse pensamento. Seremos apanhados daquela ansiedade. Como é que está a ansiedade aí? Já está com a unha toda comida? Como é que eu vou ter ansiedade se eu encontrei o príncipe da paz? Você já pensou nisso?
Você encontrou o príncipe da paz? Você encontrou o príncipe da paz? Como é que você vai ter ansiedade? O reino de Salomão era o reino de paz, né? Todas aquelas províncias, todas aquelas rainhas que ele casou, tinha segurança em quem? Em Salomão. Porque ele era o rei da paz. Agora você analisa isso, você sendo um filho de Deus. Tem paz aí no coração ou tem ansiedade? Com as coisas da vida. O que comer, o que beber, o que vai acontecer, que governo vai acontecer, vai dar uma explosão, vai cair uma bomba atômica, vai acontecer isso. Que ansiedade temos? Você já pensou nisso? Olha aqui. E ele vai colocar isso em uma posição. Você tem a escritura aí, acompanha nós aí. Vamos ver se a gente consegue pegar o capítulo 10 de Lucas, no verso 40. Você vai olhando aí que eu vou só finalizar isso aqui, ó. Seremos apanhados daquela ansiedade que se torna uma armadilha para nós. Então você vê que as armadilhas está armada para aqueles que não têm o foco no caminho. No caminho. Sabe o que é o caminho? Quem é o caminho e a verdade? Aí está o ponto, irmão. Quando você acorda, você se lembra de Cristo? Quando você se lembra, quando você pensa em Cristo? Quando você come, você pensa em Cristo? Quando você trabalha, você pensa em Cristo? Tudo que você faz, você pensa em Cristo? O Arantes está ficando um problema mental. Não. Porque um cristão, ele vive para Cristo. Então, tudo que ele faz para o reino de Deus. E agora, vamos ler lá, ó. Lucas 10, você achou? No verso 40. Preste bem atenção, porque essa narrativa é boa para a gente entender o que é ansiedade. O que funciona na ansiedade. Marta, porém, anda distraída, em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixa servir só? Diz-lhe que me ajuda. Marta, estás muito ansiosa, correndo para lá e para cá, pensando nisso. Mas só existe uma coisa que você tem que ter. As outras coisas vão fluir. Mas o problema é o seguinte: hoje, os cuidados da vida, temos que trabalhar. Temos que sair, temos que fazer isso. E você esquece que Deus é que cuida de você. Que Deus que dá a comida para você. Porque se não for isso, a gente tem que rasgar lá no Evangelho algumas páginas. Você tem que chegar em casa e falar: essa página aqui eu não creio. Se os pássaros, Deus cuida dos pássaros, e vocês valem mais que os pássaros, por que vocês estão ansiosos? Existe uma armadilha aí. Eu vou tentar chegar nessa armadilha ainda para você. Daí o que está falando aqui? Marta reclamando de Maria, porra, Maria não está fazendo. Isso mostra uma coisa: ansiedade. Quando começa a reclamar, existe uma ansiedade atrás de um coração. Irmão, quando qualquer um começa a reclamar, existe uma ansiedade. Alguma coisa no coração está fazendo assim, ó, que não está balanceado com o Espírito Santo. Por isso que eu falei: como é que pode um filho de Deus não ter paz no coração? Pense nisso, irmão. Isso é bom para nós. Isso é crescimento, porque você quer ir para a eternidade. E você tem que entender a palavra de Deus não é uma coisa mística. Como fosse assim, ó, agora vai sair aqui. Como pega aqueles pregadores que pegam o terno, agora todo mundo cai. Isso aí é uma palhaçada. Quero que você entenda. A palavra de Deus, ela é clara para a gente poder botar em prática. Olha aqui. Daí Jesus vai responder dizendo: Marta, Marta, estás ansiosa, fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Será que isso não é para nós? Pense nisso. Muitas coisas, mas uma coisa é necessária, só uma, Marta.
E vamos ver o que é. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem estava ali? Quem estava ali sentado? Quem estava falando da palavra? Você sabe quem estava falando ali? Sentou para falar da palavra. E a palavra o que é? É vida. A palavra é a bênção do lar de Marta, de Maria. A palavra é a transformação daquele lar. A palavra é a segurança daquela casa. A palavra é o esteio. Por isso que está em Provérbio, aquela casa que Deus não cuida, ou aquela cidade que Deus não protege, não adianta você ter vigia, segurança, câmera, isso vai ser rompida. Porque ela depende de Deus. Todas as coisas dependem de Deus, irmão. E essa é a era de você entender isso, porque a gente está indo para um arrebatamento, irmão. A gente está indo para um arrebatamento. A gente está indo para casa. Precisamos unir a nossa fé numa mesma condição. Eu marquei isso aqui, quero falar agora para você deixar em seu coração. A gente tem um período aí que estávamos meditando. Irmão Geraldo falou, vamos estudar os selos. E eu achei muito interessante. Os selos é uma das coisas importantes a gente saber. E no meu coração agora eu senti, porque eu nunca gostei de entrar nos selos. Eu tinha os selos fragmentados. Eu tinha coisas dos selos fragmentados no meu estudo, assim. Mas não pegar ele e trabalhar ele inteiramente. E eu quero colocar uma coisa para vocês entenderem. Primeira puxada, você sabe o que é a primeira puxada? A primeira puxada foi a manifestação da cura. Se lembra? O irmão Brana fala sobre isso. Primeira puxada, cura. Cura. Está doente? Vai ser curado. Ele sentia na mão, vibração. Ele sabia que aquela doença era uma doença da carne, vibrava a sua mão e mudava de cor. Isso, primeira puxada. Segunda puxada foi discernir o que está dentro do coração das pessoas. Isso é segunda puxada. Agora, a terceira puxada, ela está formada em 3 etapas, que eu quero que você guarde em seu coração para você entender. A primeira é compreender os selos. A primeira dessa puxada é compreender os selos. Porque os selos já foi revelado. Não está escondido não, como alguns homens de Deus dizem. Ele já está aberto e já está ali perfeitamente acontecendo as coisas. E agora, na terceira puxada então é compreender, revelado o selo para nós. Daí tem outra fase que é uma vida vivida. Você quer terceira puxada? Então viva uma vida vivida. Na presença de Deus. E isso faz a terceira puxada. E a outra, poder da palavra falada. Daí você sabe, isso é só para o irmão Brana. Esqueça. Se você pensa isso, você está totalmente... Esse poder da palavra falada é para nós. Sua noiva. Essa é o poder da palavra falada. Irmãos, para a gente entrar nisso, a gente tem que amadurecer algumas coisas nossas. Já vou falar para você entender. Satanás tem sentimento? Amém? Satanás tem sentimento? E eu vou te provar uma coisa. Satanás tem medo. Quando você entra com a palavra de Deus, ele vai sentir. Agora, Deus tem sentimento? Também. Deus ama os seus filhos, considera como menina dos olhos. Aqueles que botar a mão nos filhos de Deus e fazer alguma coisa, vai ser cobrado deles. Está ali, sentimento. Puro sentimento de Deus. Protetivo, como um pai. Isso envolve selos. Vamos chegar outro tempo. Mas vamos continuar aqui. Estamos na armadilha, né? Então, o que acontece? A ansiedade gera isso.
Porque alguma coisa lá atrás está fazendo você ficar preocupado, nervoso. Algum problema está acontecendo já lá atrás. A sala, você diz assim, ó, peraí, por que está acontecendo isso? Porque dentro da sala de máquina está gerando um problema. Por que acontece isso? Dentro da sala de máquina acontece isso. Entre filhos de Deus, irmão, você vai dizer assim, eu quero colocar isso muito claro para a gente amadurecer, irmão. Existe discussão? Existe discussão. Agora, como é que é a discussão? Você sabe como é que é a discussão? Dentro da palavra. É como um lutador de boxe. Eu vou lutar com aquela situação, eu só posso dar golpes corretos. Eu não posso morder a orelha, chutar a canela. Eu não posso fazer. Então, existe. E isso, discussão, situação, nos amadurece. Nunca leve isso por mal. Amadurece o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa estrutura. Porque sabe como é que eu vejo isso? Eu sempre vejo assim, irmão, para você entender. E talvez isso ajude você, o seu coração também. Eu vejo isso que estou sendo provado. Quando você vê que está sendo provado, você diz assim, Deus está me provando com o que eu vou executar. Você entende isso? Isso é bom para você, bom para mim. A ansiedade chegou. Daí você perceba aqui o que ele vai dizer. O nosso foco deveria estar em permanecer na presença do Filho de Deus. Esse é o que a Escritura diz. Permaneça na presença de Deus. Mas você sabe por quê, irmão? Bruna fala. Porque Ele é o sol da justiça. Ele que amadurece nós. Todo fruto, quem é fazendeiro, quem cuida de planta, quem teve pé de laranja, quem teve pé de goiaba, sabe que os primeiros frutos amadurecem porque eles estão na copa, lá em cima, e o sol bate e logo eles amadurecem. Vem numa condição, aqueles frutos que estão mais escondidos dentro da árvore, que não pega tanto sal, demora mais, mas são frutos. É isso que eu quero dizer. Então, aqueles primeiros que amadurecer, eles vão gerando uma bênção para toda aquela árvore. Ele vai dizer assim, ó, então temos que estar na presença de Deus para ser, a presença do Filho do Homem para amadurecer. Como Jesus nos disse aqui, não devemos nos preocupar com as coisas desta vida, porque são considerados uma armadilha. Irmão, não sou eu que estou falando. Preste bem o que eu estou falando. É o próprio Jesus que está falando. Você está preocupado com as coisas da vida? Pense nisso, irmão. Isso é bom para a nossa saúde espiritual. Sabe por quê? Por que a gente fica pensando? Por que a gente fica pensando com as coisas da vida? Eu vou falar isso só para amadurecer. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ó, estou aposentado, estou tranquilo. Mentira. Mentira. O governo pode falir e você não ter dinheiro. Eu sou do grupo que sou da prestador de serviço. Não é prestador, como é que é? Funcionário público. Você diz assim, nunca vai acontecer, funcionário público sempre vai ter dinheiro. Mentira. Eu posso dizer isso, que na minha época, quando eu fui funcionário público, eu cheguei numa situação que estava ganhando muito menos que pessoas que trabalhavam de uma outra situação. Por isso que eu estou dizendo. Todo esse ciclo, irmão, todo esse ciclo mostra uma coisa: ou você confia em Deus, ou você vai confiar nas coisas que acha que são duráveis, né? Parece ser durável. Só que uma coisa eu vou dizer para você: o dia que você tiver dinheiro, que você está lá com os teus dinheiros, e chegar assim e dizer assim para você, ó, você não tem comida. Daí o que você faz com o seu dinheiro? O mercado não tem. O que você faz com o seu dinheiro? Pense nisso. O que adianta dinheiro? A gente teve um país aí, Venezuela, né? Você se lembra aí, Venezuela? Eles pegavam bolos de dinheiro assim para comprar um iogurtezinho. Bolos, não é isso? É isso. O que vale aquele dinheiro?
não vale nada. Mas, irmãos, isso tem a ver com a palavra de Deus. Mas não é esse o assunto. Mas estou dizendo para você, confie no, como diz o Deus do dinheiro, né? Confie para te ver. Agora eu tenho certeza no meu coração, e eu quero deixar isso para a igreja, para você ter assim, ó, aqueles que confiam no Senhor, Deus não vai desampará-los, de maneira nenhuma. Se você tem isso em seu coração, se você tem essa fé, Ele vai guardar como aquele guardou aquela viúva. Você entendeu? Ela já estava não tendo mais nada, mas Ele mandou um profeta fazer a prova, para depois ela receber a bênção. Irmão, todos nós, olha, eu quero que você entenda, você é feito prova. O sinal não vem antes, o sinal não vem antes. Muitos homens de Deus colocam o sinal na frente, está errado. A palavra vem e depois vem o sinal. Olha, vê se não é isso. Ela foi provada. O que Elias falou? Falou assim, ó, primeiro faça para mim. Não foi isso? Primeiro faça para mim. Dela foi lá, fez o bolinho e entregou para ele. Não vai faltar mais nada em sua casa. Você entendeu? Primeiro a palavra veio. Depois foi manifesto o sinal. Não é primeiro o sinal, depois a palavra. Se fosse assim, não haveria fé. Não existiria fé, você entendeu? Primeiro é a manifestação da tua fé, para depois o sinal prova. Por isso que diz assim, ó, Deus fala assim, faça prova de mim. Não é prova do Arante. Faça prova de mim. Se eu não abro os céus. O problema aqui, será que a gente tem coragem de fazer prova de Deus? Irmão, faça a prova, para ver se Ele não abre os céus. Olha aqui. Sempre vemos pessoas presas em uma armadilha. Nas Escrituras, elas foram destruídas. Eu quero explicar isso. Agora a gente entra na Escritura para entender. Você vai ver personagens que são filhos de Deus e personagens que pareciam ser filhos de Deus que foram também. Mas todos eles erraram em uma posição e aqui mostra a condição. Escute bem. Podemos olhar para todos os lados da Bíblia e ver que os homens de Deus deixaram de caindo algo que se tornou uma armadilha para eles. E como resultado, perdeu a promessa para o seu dia, para aquele momento. É como se fosse assim, ó, perdeu a bênção para aquele momento. Não é que eles não perderam a salvação, perderam a bênção por um momento. Vamos captar isso. Primeiro vamos trazer os homens de Deus nesse sentido. Escute aqui. A armadilha do caso de Gideão foi o quê? O ouro. Gideão foi abençoado. Gideão cortava a sua lavoura antes de os medianitas pegar a sua lavoura. Deus honrou ele, colocou ele como liderança. O que ele fez? Nessa liderança ele aproveitou de uma coisa. É Deus que abençoava ele. Por que ele vai pedir dinheiro? Pedir ouro? Por que ele recebe ouro? Não, Deus é a minha herança. Você captou aqui? Deus é a minha herança. Daí Gideão cai nessa condição do ouro. Perdeu a salvação? Não. Perdeu a bênção para aquele momento. A sua vida perdeu a bênção. Vamos ver outros. Gideão foi por ouro. Agora, Sansão, Davi e Salomão perderam por quê? Por causa de luxúria. Você sabe o que é luxúria? A palavra luxúria parece que confunde muita gente. Parece ser luxo, né? Luxúria, luxo, luxúria, luxo, não. A palavra luxúria é desejo sensual. Davi tinha desejo sexual. Salomão tinha desejo sensual. Sansão teve desejo sensual. Olhou aquela mulher, meu Deus do céu. Olhou aquela, maravilha. Você entendeu? Luxúria. O que aconteceu com eles? Davi, você sabe o que aconteceu? Perdeu o reinado. Perdeu as bênçãos. Seus filhos vieram contra ele. Houve ruptura. Estou mostrando para você a armadilha que é. Você está entendendo como Satanás, ele usa a armadilha bem certinha? Salomão
o reinado dele não passou por seus filhos. Já pensou? Deus falou assim, ó, por causa do teu pai que tu vai ficar com o reinado, mas depois você não vai ter nada. Seus filhos não vão ter reinado. Já pensou? Por causa do desejo da luxúria. Sansão foi a mesma coisa. Pais fiéis, pais que amavam a Deus, pais que diziam a Sansão, não, você pega uma moça, tudo firmado, mas, não, eu quero Dalila. Você entendeu? Luxúria. Vamos para agora alguns que são e que aconteceram com ele. Saul, você sabe o que aconteceu com ele? Por que ele perdeu? Inveja. Sabe o que é inveja? Tem vezes que a gente fala assim, a inveja mata, mata mesmo. A inveja. Sabe o que foi a inveja de Saul? Foi por causa de uma música. Você sabia disso, jovens? Foi por causa de uma música. A música é: Saul matou 1000 filisteus. E Davi matou quanto? 2000? 10.000. Você está vendo? A música está muito clara. Quando Saul escutou aquela música, entrou um espírito mau no coração dele. Entrou a inveja. Você entendeu? Se perdeu? Perdeu o reinado, perdeu o filho na guerra, família destruída, mas ele não perdeu a salvação. Muitos dizem nas igrejas aí fora que não, ele não perdeu a salvação. Mas eles não vão estar no know-how, sabe da onde, né? Da noiva de Cristo. Você entende, né? Eles receberam salvação. É diferente. Já pensou assim, irmão? Nós estamos sentados aqui, ó. O privilégio de vocês são grandioso. Vocês têm direito à herança. Você tem direito a que Jesus recebeu, vocês têm esse direito. E vocês não lutar por isso? E naquele dia você se deparará com um irmão simplesinho, sentado ali, amante da palavra. E você vai olhar assim, o que eu fiz, né? Pense nessas coisas, irmãos. Isso é bom para a gente crescer. Daí depois ele vem, Balaão e Judas. Foi por quê? Por dinheiro. Balaão pelo desejo do dinheiro. Judas pelo desejo do dinheiro. E Demas foi um que estava com Paulo, aquela coisa toda, e via Paulo, e de repente Paulo começa a ficar preso, Paulo começa a estar na prisão, Paulo perde seu dinheiro, Paulo perde tudo, não tem mais nada, Paulo já só está com um casaco, já não tem mais nenhum outro. Demas falou assim, não. Paulo não tem Deus. Como alguns aí falaram, ó, vou ficar quieto, mas vou falar para você. Você não deve falar de ungido. Como alguns chegaram a falar do nosso pastor. Por que ele está morrendo nessa situação? É bom, ó. Preste atenção, irmão. Porque se você conhecer Paulo era um homem rico. Sabe o que é rico? Não tem aqui. Não tem na outra igreja lá. Não tem outra igreja. É rico. Vem com uma pessoa que é rico. Silvio Santos, para você entender. Não é rico? É, né? Mais ou menos isso. Ele é rico assim. Paulo era rico. Perdeu tudo pelo evangelho. É uma maldição. Demas caiu nessa condição. Demas fala assim, ó. Como Demas foi o amor do mundo presente. Ele olhou para Paulo, viu aquela coisa. Não dá. Vou tocar minha vida. Vou prosseguir. Então, tem coisas, irmãos, que você deve tomar cuidado, porque Deus, Ele tem as suas condições para amadurecer o nosso entendido e para não cair em armadilha. Visse que aqui caiu, foi o ouro, foi a luxúria, foi a inveja, foi o dinheiro e foi os cuidados presentes do mundo. Tem mais coisas, tem mais armadilhas.
Não é só essas armadilhas, existem outras armadilhas. Escute aqui. Por isso que a Escritura fala assim, ó. Pode um pássaro cair numa armadilha na terra, onde não há laço para ele pôr alguém, uma armadilha na terra, onde não há absolutamente nada para apanhar? Não, se não tem armadilha, não tem como apanhar. Satanás precisa criar uma armadilha para apanhar. Soará a trombeta da cidade e o povo não terá medo? Essa é a pergunta de Amós 3,5. Haverá uma calamidade numa cidade sem que o Senhor tenha feito? Outra pergunta. Certamente o Senhor Deus não fará alguma coisa sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas? Rugiu o leão, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Se você for em Amós, pegar no capítulo 3, você vai perceber uma coisa, irmão. O que está sendo falado aqui, é só para dizer uma coisa para você. Deus está falando pelos profetas. E na nossa era, houve um profeta que falou a verdade para você. E o que ele falou nas escrituras, na mensagem aqui, vai acontecer. Você diz assim, você se lembra, né? 2 anos atrás a gente estava numa pandemia, não é isso que estava? Você não estava numa pandemia, você não estava trancado em casa, você não estava com máscara na boca. Você estava. Muitos estavam com medo. Ou não estavam? Estavam, irmão. Porque quando bate a coisa, você não quer morrer. Essa é a verdade. Não estou dizendo, não estou contra isso. Você tem que lutar para a vida. Você precisa ir no hospital? Vai no hospital. Você vai precisando pegar? Vai no médico. Mas a primeira coisa que você devia fazer, o que é? Você sabe? Orar a Deus. Você vai ao médico? Ore a Deus. Você vai? Ore a Deus. Só que a gente faz o contrário. Vamos ao médico, depois vamos querer orar. Primeiro é o contrário. Ore a Deus. Não estou contra os médicos, não. Não estou contra nada disso. Estou mostrando para você o que é, o que aconteceu. Então, 2 anos atrás houve uma pandemia. Estou dizendo, estava já na mensagem, bem clarinho, bem lúcido. Países prepararam uma bomba bacteriana para jogar e morreria muitas pessoas. E você perguntaria aos seus médicos não saberiam o que fazer, não saberiam se é aquele remédio cloroquina, né? Uma espécie de remédio que era usado para defender essa questão. Não sabiam nada e a coisa aconteceu. Mas estava na mensagem bem clarinho. Você não crê? Posso trazer de novo e ler para você. Existem 2 parágrafos falando perfeitamente sobre isso. Aconteceu diante de nossos olhos. Esse é o nosso Deus. Então, eu quero que você entenda que essas armadilhas que Jesus falou ali nas Escrituras, está acontecendo agora, diante dos teus olhos. Vamos chegar para a gente abrir. Olha agora. O mensageiro fala assim, coisas que devem ser. E agora, é assim que você vê, através da justiça para com Deus, que crê, Deus foi batizado, tá. Essa é a parte da justificação e santificação. Só quero pegar aqui aonde que está aqui. Aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos direto. Já estamos muito... Até agora, em nosso estudo, descobrimos que esta escravidão é resultado de uma influência que começa com a ansiedade. Então vamos marcar aqui, ó, ansiedade. Começa com a ansiedade. O diabo preparou uma armadilha para todo o mundo inteiro. Espera aí. Começa com a ansiedade e Satanás preparou para o mundo inteiro essa armadilha. Ou armadilha para todo o mundo inteiro. E essa cilada ou armadilha está disfarçada de economia. Você sabe que você bota uma armadilha aqui e bota uma plaquinha assim, ó, armadilha. Você vai pegar alguma coisa?
Não vai pegar nada. Então ele tem que disfarçar isso em economia. Você entendeu? Ele sabe que as pessoas precisam ganhar dinheiro. Satanás sabe que ele precisa de dinheiro. Deus também sabe que você, mas ele já disse como é que é para você. Ele sabe disso, desde a maldição que foi colocada sobre o homem por sua desobediência no jardim. No jardim, o homem e a mulher não trabalhavam. Sabia disso? Não trabalhavam. Ele falava assim: dá o fruto aqui. Venha ali, pegava a maçã e comia. A árvore se desloca um pouquinho para lá. Não tinha trabalho. Era um jardim. Interessante, né? Quando o pecado entra, que Deus gera uma maldição para a terra, não para o Adão e nem para a Eva. Ele está jogando uma maldição para a terra. A terra não produzirá agora bem. Você tem que trabalhar e suar, mas ele jogou a maldição na terra. Olha aqui. Ele sabe que as pessoas precisam ganhar dinheiro. Ele sabe disso desde a maldição que foi colocada sobre o homem por causa da desobediência do jardim. Na verdade, ele foi responsável por aquela maldição ser colocada sobre o homem. E então vemos que ele se aproveitou daquela situação e manipulou o homem de novo para um foco errado, irmão. Você sabe qual é o foco errado? Vamos ver se a gente pega isso aqui, ó. Se você conseguir pegar isso aqui, você vai ser abençoado. Só quero que você pegue isso aqui, ó. Então a gente entendeu que é por Satanás usou a armadilha como economia, se lembra? Você se lembra, né? Ele sabe que as pessoas precisam ganhar dinheiro para a sua vida. Ele sabe disso desde a maldição que foi colocada sobre o homem por sua desobediência no jardim. Na verdade, ele foi responsável por aquela maldição ser colocada sobre o homem. Então vemos que ele aproveitou aquela situação e manipulou o homem de novo para um foco errado. O que Satanás fez? Ele manipulou o homem para um foco errado. Daí você vai dizer assim, irmão, para que foco? Para que foco? Você está com a sua Bíblia aí? Lucas 17, eu vou usar a escritura. 26. De novo, quem está falando aqui é Jesus Cristo. Está tudo em vermelho, para você entender. Olha lá, Lucas 17, 26. E aconteceu que no dia de Noé, assim será também no dia do quê? Do Filho do Homem. Esse é o tempo do Filho do Homem. Você entendeu? É nesse dia. Como Noé está no nosso tempo agora, porque foi a manifestação, o irmão Brando trouxe a manifestação do Filho do Homem. Então é para nós. Economia. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e hoje consumiu a todos. Tem alguma coisa errada aí? Comer é bom? É bom. Beber? Sim, bom, né? Um bom refrigerante, um bom suco, né? É bom. O que tem mais aqui? Casar? É bom. Você está percebendo alguma coisa aqui? Está disfarçado em economia. Não conseguiram? Vou continuar. Vamos lá. Então, 28. Como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, agora aumentou. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Estamos falando de economia. Você entendeu? Não entendeu. Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Tem que ter mais coisa aqui, ó. Em Sodoma tem mais coisa. Ele vai dizer assim, ó. Vendiam,
plantavam e edificavam. Você vê alguma coisa errada aí? E por que foram pegos de surpresa? Isso! O foco era só nisso. O foco era, vamos comer, vamos viver, porque vai... não tem importa, Jesus não vai chegar não, vai demorar muito, vai comer mesmo. Vamos beber, vamos casar, vamos edificar. Não, acho que ele vai vir daqui a 200 anos. O foco está errado. O foco nosso está errado. O arrebatamento não se veio ainda por causa do nosso foco. Do nosso foco. Disfarçado em economia. Vou abrir eu já prometi uma vez que ia fazer esse assunto, mas eu vou te explicar rapidamente. Não vou entrar nesse assunto na profundeza que é, mas vou falar para você. A palavra é economia. Isso aqui é armadilha, não é? É armadilha, não é? Tá. Então agora você entendeu. Quando eu estou com dívida, um monte de coisa trancada, o que acontece com nós? Você não quer ir à casa de Deus, você desiste, você fica cheio de pensamento mal, você quer resolver isso e está todo trancado. Disfarçado, a armadilha aí? Economia. O que faz a ansiedade? A ansiedade faz você o quê? Comprar. Ou não faz? Quando você está ansioso, você quer comprar. Ou quer comprar ou quer comer. Irmãos, a gente vive numa era que a gente tem tudo demais. Se eu vou perguntar, quantos sapatos a irmã tem aí? Daí você vai dizer assim, abra, tem. Quantos sapatos? Tem irmã que tem um roupeiro, só de sapato. E daquele cantinho lá do outro lado, só tem o do marido, que deve ter 2 ou 3. Você entendeu? Mas tem que comprar. Porque vai vir uma festa, eu tenho que usar um sapato novo. Você conseguiu entender? Disfarçado em quê? Economia. Não estou dizendo que você não pode ter um sapato novo, não estou dizendo que você não possa ter uma roupa nova, não estou dizendo nada disso, mas o problema é quando você pega essa economia, desce aqui, você já está com o teu cartão todo trancado, você quer comprar outra coisa. Filho de Deus não pode fazer isso, irmão. Porque essa é a armadilha de Satanás. Ele vai fazer o quê? Vai te trancar. Ele vai dizer assim, eu estou com isso, e ganho isso, vai dizer, ganho 2.000. Mas já passou, já está a 500. Daí eu vou, não, mas eu quero comprar isso, mas aqui já passou. Mas como é que você vai fazer? Não vai fazer. Por isso que é a armadilha dessa era. Você vê o mundo aí, como está. Só que o mundo, irmão, compra, mas não paga. Sabia, né? O mundo compra, mas não paga. Você, se tirar os carros todos que não pode pagar, a gente ia estar com uma estrada aí, dirigindo sem problema. Porque eles vão comprando e vão deixando, vão comprando e vão... Não quero nem saber se o nome dele vai ficar trancado. É isso que acontece, porque é um disfarce, irmão, da economia. Satanás pegou as pessoas aonde? Na armadilha da economia. Por isso que Jesus Cristo é muito claro nisso, irmão. Vamos ver se não é. Ele diz assim, ó, lá, ó. 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, porque sejais ávido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. E destas está em pé diante do Filho do Homem. É antes, então. Aqui, deixa eu ver. Está aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. O laço, economia. Aí que está o problema. E é difícil isso, irmão. Porque quando a gente toca nessa questão aqui,
você vai me dizer assim, ó. Você vai me dizer assim, ó. Mas eu preciso disso, irmão Arantes. Eu preciso daquilo. Não, tu não precisa disso. Você precisa de Deus. É difícil dizer. Não, você precisa de Deus. Pense nisso, irmão. Sabe por que eu digo que tem vezes que a gente precisa de Deus? Quem conheceu a irmã Geni? Sabe quanto é que ela ganha? Um salário mínimo. Ela está morta lá? Não. Ela cuidou de dois netos, se não estou enganado. Não é verdade? Com um salário mínimo. Eu faço uma pergunta a você. Você vive com salário mínimo? Quem é que vive aqui com salário mínimo? Você entendeu o que a gente precisa? Precisa de Deus. Precisa de Deus. Talvez um dia eu fale sobre economia. Eu tenho prometido isso, mas isso aqui eu não vou ensinar você a ser um economista. Eu vou mostrar o que Deus fala sobre isso. Beleza? Eu não vou ensinar você a ser economista. Eu vou ensinar o que Deus fala sobre isso. Por isso que a gente estava falando sobre a armadilha desse tempo. E essa é a armadilha que Satanás está usando hoje.